Laurinha pede que Edu a responda e começa a chorar. Maria diz que não queria e pede desculpas. Ela grita por seu amado. Todos ouvem o grito. Isabel questiona se foi um tiro. Eles sobem. Laurinha pede que Edu fale. Maria diz que foi sem querer. Laurinha a chama de assassina. Máfia clama por perdão. Laurinha liga para o médico e para a polícia. Máfia cai aos prantos. Jonas confirma o assalto para Mariana, junto de Caio e Adriana. Mariana diz que isso não é possível, mas confirma sobre os disquetes. Adriana conta que foi Franklin quem roubou. Jonas conta que os disquetes são seus. Mariana fica chocada ao saber toda a ligação entre eles e que Jonas é o mordomo. Franklin conta que Mariana saiu e que foi para a casa de Caio. Renato xinga e desliga. Ele liga avisando que sairá sem previsão de volta. A ambulância chega. Saldanha avisa da chegada dos médicos. Betinho garante que seu filho ficará bem. Maria diz que foi um acidente e que não queria acertá-lo. Neiva diz que ele irá se salvar. Isabel diz que os enfermeiros chegaram. Laurinha diz que Edu precisa de um médico e não pode morrer. Saldanha orienta o médico. Edu é levado até o hospital. Betinho diz que ele está morrendo. Laurinha pede que seja forte. Betinho diz não estar entendendo. Laurinha diz que estava certa o tempo todo. Neiva diz que foi melhor ela não ter ido e pede que tenha calma. Maria diz que precisa saber o que está acontecendo com ele e sabe bem que foi um acidente e precisa se explicar e pedir perdão. Saldanha conta da chegada do delegado, afirmando que depois falará com ele, pois sairá pelos fundos. Ela pede que a mãe a acompanhe. Mariana não acredita que ele seja um mordomo. Ele diz que não agiu bem em esconder isso dela, mas ficou com medo de ela não querer mais sair com ele. Ela afirma que não tem esse tipo de preconceito e que eles estão a enganando. Caio questiona o porquê de talvez fazerem isso. Ela afirma que eles estão loucos e questiona como pode confiar em Jonas. Caio diz que é tudo verdade, mas Adriana confirma que Renato não é inocente. Mariana diz que não está nada claro e que não é verdade. Jonas diz que é tudo verdade. Renato questiona o que está acontecendo. Também questiona se ela continua se encontrando com Jonas. A ambulância chega ao hospital. Os paramédicos levam Edu na maca para dentro do hospital. Laurinha e Betinho acompanham. Os paramédicos os barram. Laurinha diz estar com medo e apavorada, questionando se ele morrerá. Betinho pede que fique calma, pois cuidarão bem. Laurinha diz que Maria pagará por tudo. Saldanha pede informações sobre Edu. A recepcionista conta que não entrou ninguém ali com esse nome. Eles se retiram. O delegado diz que Maia do Carmo não deveria ter deixado a casa. Isabel explica a saída e afirma que não sabe o que aconteceu, pois estava ali embaixo quando aconteceu o tiro. Ela conta que não ouviu nenhuma discussão, mas sim o barulho do tiro e o grito de Maria do Carmo e, após, subiram ao quarto. Também conta o que aconteceu depois que chegaram lá. Ela afirma que pensou que iria desmaiar e dá detalhes de como tudo estava. O advogado questiona de quem era a arma e ela responde que era de Betinho e conta do assalto. Também conta que quiseram evitar o escândalo, mas ele afirma que esse escândalo foi pior. Ele questiona se o casal brigava, mas ela diz ser bastante discreta em relação a isso e conta que até o mordomo alertou sobre a arma de fogo. O delegado questiona onde está o mordomo e Isabel conta que ele saiu, mas que não tirou Maria da casa, pois saiu antes do acidente. Renato afirma que Jonas vive atrás de sua mulher. Caio diz que pode explicar. Renato afirma que Jonas é um aproveitador. Mariana pede que não pense o pior, mas Renato chama de canalha. Adriana pede que pare com a baixaria. Renato diz que não nasceu para ser corno e a briga começa. Renato ameaça Jonas, mas Caio pede que parem com a violência. Mariana pede para irem embora. Eles se retiram após Renato ameaçá-lo novamente. Adriana fica chocada. Neiva questiona onde Laurinha levou Edu. Saldanha pede que tenha calma. Armênia diz que ficará alerta em relação a Renato e jamais perderá nada, alegando que seus filhos estarão lá. Geraldo questiona o que farão se não sabem nada, mas ela afirma que poderão aprender. Gino diz que só irão mandar, mas a mãe afirma que eles deixarão a sucata limpa. Armênia diz que não quer perder a escola de paraquedismo. Gino diz que não terão tempo para ajeitar a escola.
Gerson diz que poderão ficar na escola se ela quiser, mas Geraldo discorda. Armênia diz que pensará. Geraldo diz que ela não precisará mais da escola, mas ela afirma que pensará. Ingrid diz que os três são bem gostosos e conta que o primeiro é Geraldo, mas os outros dois não podem saber de nada. Alaide acha graça da situação, mas Ingrid diz ser uma experiência sobre o homem brasileiro e se despede da amiga. Maria pede informações sobre Edu, mas acaba encontrando os sogros. Betinho conta que estão esperando notícias deles. Laurinha questiona o porquê de querer saber dele, já que atirou, mas Maria pede que diga. Laurinha a chama de assassina. O médico conta que Edu está fora de perigo. Betinho dá graças. Laurinha questiona se ela está triste por não ter conseguido matá-lo. Maria afirma que não queria atirar nele e que ficará para falar com Edu, mesmo que não queira. Laurinha a chama de assassina. Maria afirma que ela não conseguirá impedi-la. Laurinha diz que chamará o segurança, mas Maria a repreende. A madame se irrita, mas a sucateira deixa claro que verá seu marido, afirmando que ela não a impedirá. Betinho diz não querer escândalos. Maria afirma que foi um acidente, mas Betinho repreende sua esposa. Laurinha pede que o segurança chame a polícia, mas Maria deixa claro que verá Edu. Saldanha aconselha que ela saia dali. Maria diz querer pedir desculpas para o marido. Betinho pede que faça isso depois. Maria diz querer apenas se explicar. Eles saem do hospital. Maria cai aos prantos. Edu está acamado no quarto do hospital, desacordado. Os pais entram. Eles o observam. Laurinha se aproxima do enteado e pega em sua mão. Ela vai aos prantos. Betinho a consola. Betinho diz que Maria e Edu não estavam vivendo bem, pois foi um fracasso desde o início. Também conta que o que sua nora passou ultrapassou os limites hoje. O delegado conta que Isabel disse que a arma do crime pertencia a Betinho. Betinho confirma, mas diz querer que apenas se protegesse contra qualquer agressão após o assalto. Betinho dá alguns detalhes sobre. O delegado diz que isso é uma situação pública e que terá de investigar tudo. Também acha estranho o mordomo alertar e questiona se pode ter havido premeditação do crime. Betinho pede que esteja emocionado e que converse com Laurinha, pois estava no quarto quando aconteceu a tragédia. Ele questiona se viu Maria do Carmo deixar a casa e afirma que não. Laurinha conta que Maria tentou atirar em Edu e relata os xingamentos que ela dirigiu ao marido. Também diz que a sucateira apenas os enganou e envergonhou esse tempo todo. Ele questiona se ela traía o marido, mas Laurinha afirma que essa foi justamente a causa da briga. Ele questiona como ela sabe o que estavam discutindo, e ela responde que ouviu do seu quarto e pediu que baixassem o tom. Também conta as ações de Maria do Carmo, afirmando que ela se vendeu para ter uma ascensão social. Ele questiona se ela invadiu o quarto para defender o enteado, e ela tenta se defender. Ela continua contando como tudo aconteceu. Também conta o episódio da inauguração do carro e afirma não saber por que Maria do Carmo odiava tanto Edu. Mariana observa seu marido e afirma que nunca teve nada com Jonas. Ele diz confiar nela, mas não confia no mordomo. Ela afirma que foi uma coincidência ele ter aparecido no apartamento do Caio. Ele pede perdão e afirma sentir ciúmes quando qualquer homem se aproxima dela. Ela afirma que ele precisa confiar mais nela. Ele diz ter um ciúme enorme dela e teme que Jonas a coloque contra ele para eliminar a felicidade. Também conta que ele e Guida são amigos, afirmando que são perigosos e capazes de qualquer coisa para destruir a vida do próximo. Renato diz que ele deve saber do problema do esquecimento e quer se aproveitar disso para colocá-la contra ele. Mariana questiona sobre Caio e Adriana. Ele diz gostar de Caio, mas tem o defeito de gostar muito de mulher e é bastante louco por Adriana. Também diz que Adriana é uma boa pessoa. Ele afirma que Jonas deve ter prometido algo para ela e juntos estão manipulando Caio. Mariana diz ter tanta pena de Caio por estar nas mãos de Jonas. Ângela ouve a conversa. Mariana diz que não contou nada deles para eles. Renato pede que ela jamais se deixe enganar por Jonas. Ela afirma não achar nada demais ele ser um mordomo. Renato diz ser um mau caráter e afirma que o único pensamento de Jonas é tirá-la dele. Mariana afirma que ele nunca conseguirá,
pois a ama verdadeiramente. Ângela continua ouvindo. Renato pede perdão pelo ciúme. Mariana diz amá-lo muito. Ingrid diz que gostaria de ter uma experiência sólida com ele. Ele diz que pode ser a cobaia, mas ela afirma que nenhum dos irmãos dele pode saber disso. Ela diz que podem começar pelo beijo, e assim fazem. Ele diz que esperou muito por esse dia e a beija novamente. O delegado acha estranho ninguém ter visto Maria sair da casa. Laurinha diz que ela fugiu para tentar completar o crime e conta que se encontrou com Maria no hospital e que tentou invadir o quarto de Edu. Aranha diz que ela deveria ter se apresentado ao delegado. Maria desliga por estar sem cabeça para conversar. Saldanha diz que dará problema. Maria diz que voltará lá, mas antes passará no pronto-socorro. O delegado chega e conta que Maria está presa por tentativa de assassinato. Neiva fica do lado de sua filha. Maria afirma que não podem prendê-la assim e que não passou de um acidente. O delegado diz que ela explicará na delegacia, e Maria explica que não fugiu, apenas foi saber notícias de seu marido. Neiva diz que ela não teve culpa de nada e que não passou de um acidente. Ele afirma novamente que ela está presa e irá com ele agora para a delegacia. Neiva continua a defendê-la, e Maria pede que Saldanha cuide de sua mãe e pede que Neiva ligue para Aranha. O delegado pede que agilizem. Maria se despede da mãe. A polícia a leva e a põe na viatura. Neiva fica emocionada. Todos veem a cena. Armênia questiona que confusão é essa. Gerson se comove. Moreira diz não entender nada. Georgina vê Neiva chorando. O delegado põe Maria na viatura. Lena questiona o que aconteceu, e Alaide conta que estão levando Maria do Carmo. A viatura parte. Lena questiona o que aconteceu. Neiva cai aos prantos, e Saldanha diz que depois conversarão. Lena pede perdão e diz que poderia ajudar. Alaide diz que deve estar acontecendo algo sério. Armênia questiona o que ela fez. Moreira diz que tinha até delegado. Geraldo elogia Ingrid e afirma que nunca teve uma mulher como ela. Também começa a dar detalhes de como ela mexe com ele e questiona o que ela está escrevendo. Ela diz estar escrevendo as anotações, e Geraldo questiona se ela irá fazer experiências com Gino e Gerson. Ela diz querer se concentrar. Ele diz que ela os comparará, mas ela afirma que está fazendo tudo pela ciência. Geraldo diz que a matará se ela for para a cama com seus irmãos e deixa claro que não está brincando. Ingrid diz que não irá para a cama com eles, mas que tem de continuar com suas pesquisas, afirmando que sexo será somente com ele. Ele pede que não o engane. Ela afirma que, se ele contar sobre o que aconteceu ali, ela irá sumir da vida dos três. Ele diz que não falará nada, mas pede que jure que só fará a experiência profunda com ele. Ela afirma que sim e questiona se sua palavra não basta. Ingrid conta tudo para Alaide e diz que foi ameaçada de morte, afirmando que o machismo é muito forte no homem brasileiro e que não está tentando enganar ninguém. Alaide diz estar entendendo o lado dos garotos, mas Ingrid afirma que é tudo em nome da pesquisa. Alaide questiona se ela gostou, e Ingrid diz que foi muito bom. Ela elogia os detalhes do rapaz. Alaide conta que sua mãe está na casa de Neiva e que Maria atirou em Edu. Lena dá o chá para Neiva e afirma que Maria jamais iria matar Edu. Neiva diz que ela atirou e que sabia que esse casamento acabaria em tragédia. Lena diz que a polícia não fará nada contra Maria, mas Neiva afirma que eles têm todas as provas contra ela. Saldanha conta que ninguém responde e que logo acharão o advogado. Isabel diz que foi uma tragédia. Ela pede que Ramos dê apoio, já que são amigos há tantos anos. Ele afirma que assim fará. Laurinha o cumprimenta. Ele afirma estar ali em nome da bela amizade deles e para defender o nome dos Albuquerque Figueroa. Isabel se retira. Laurinha diz que Maria vem destruindo a vida de Edu desde o início do casamento. Ramos diz que ficou estarrecido com o comportamento de Maria do Carmo na promoção do carro na sucata. Ela diz querer Maria atrás das grades até apodrecer. Também afirma que terá um enorme prazer em vê-la sendo acusada de tentativa de homicídio. Ramos diz que a acompanhará até a delegacia e afirma que uma notícia no jornal acabaria com a imagem de Maria do Carmo. Laurinha afirma que ela aparecerá nas páginas policiais. Moreira conta tudo para os vizinhos sobre o tiro e que Edu sempre explorou Maria do Carmo. Também conta que ele não morreu. Armênia diz estar morrendo de pena de Neiva.
Gerson diz que Maria não é criminosa e que a tirará da delegacia na marrã. Também afirma que deve ter sido uma cilada. A mãe pede que não se meta nisso. Gino diz que seu irmão está certo. Armênia diz ter pena e se põe no lugar de Neiva. Ela relembra como conheceu Maria do Carmo e pede que o filho mais velho se acalme. Gerson diz estar morrendo de pena, mas a mãe afirma que eles não podem fazer nada. O filho diz que irá lá. Geraldo chega feliz da vida e afirma que Ingrid é a mulher do mundo. Gino questiona se eles transaram, mas Geraldo mente dizendo que não. Ele explica tudo dizendo que apenas conversaram. O telefone toca, e Gino conversa com sua paixão misteriosa, explicando os motivos de não se encontrarem. Saldanha diz que o advogado não responde. Lena questiona se não tem outro número, mas Irineu diz que ligou para todos. Neiva pede que tente novamente, mas Lena afirma que Deus não desamparará Maria do Carmo e que logo esse pesadelo acabará. Betinho cumprimenta, e o enfermeiro conta que Edu está reagindo muito bem. O velho diz querer passar a noite inteira com seu filho, e o enfermeiro se retira. Betinho pede que o filho fique bom logo, pois não pode vê-lo assim. Laurinha diz estar péssima e que é horrível pisar numa delegacia. Isabel conta que os jornais já foram informados e estão querendo detalhes. Laurinha diz que acabará com a sucateira para sempre e a reduzirá a nada. Isabel diz sentir pena da sucateira, mas Laurinha proíbe, dizendo que Edu está no hospital. A madame se despede e pede que dê atenção à imprensa. A viatura chega à delegacia. Os jornalistas fazem 1000 perguntas a Maria do Carmo. O delegado diz que não pode impedir o acesso da imprensa. Laurinha e Ramos chegam. O delegado gosta da situação. O delegado pede que eles se retirem. Ramos se apresenta e diz que representará a família Figueroa. O delegado pede que ele se retire, pois falará com as duas a sós. Laurinha se senta e afirma que a imprensa não sente a dor alheia, dizendo que Edu está agonizando no hospital. Laurinha mente dizendo que Maria tentou matar Edu novamente no espelho. Maria diz que foi um acidente provocado por ela e a xinga. A madame diz estar absolutamente tensa e a chama de criminosa. Maria diz que o tiro deveria ter acertado a madame. O delegado pede que se contenham. Adriana diz que Renato enfeitiçou Mariana. Caio diz que fará todo o possível para ajudar Mariana. Jonas diz não entender por que ele se casou com Mariana. Caio afirma que assinou um papel abrindo mão da herança para Mariana. Jonas diz que Renato deve ter um plano maior e não entende qual é. Renato diz que está sentindo os 300 milhões de dólares cada vez mais perto e repassa o plano novamente. Franklin questiona o que ele fará com a esposa, e ele diz não saber e que pensará nisso depois. Afirma que é perigoso sumir com ela sim e que o importante é sumir dali. Também diz que ninguém se preocupará com eles na Suíça. Mariana relembra a conversa que teve com Jonas, Adriana, Caio e Renato no apartamento. Ela fica pensativa. Ela lembra da conversa que teve com Renato assim que chegaram em casa. Ela se olha no espelho, afirmando que não está ficando louca. Ela afirma que isso só pode ser um pesadelo. Armênia continua consolando o filho, que diz estar com dó de Maria do Carmo, pois ela não merece isso. O filho pede que a mãe ajude a sucateira. Armênia afirma que todos sabem que ela está brigada com Neiva, mas Gerson diz que Ademar é um ótimo advogado e pode defender Maria do Carmo. Armênia relembra que as portuguesas a xingaram bastante, mas imagina o que Neiva está passando e diz sentir pena dela. Também afirma que não custa nada, mas fará apenas por seu filho. Diz ainda que não quer rever a cara das portuguesas. O delegado pede que Maria conte o que houve. Maria conta como tudo aconteceu, desde a fabricação do carro e a comercialização por parte de Gouveia. O delegado ouve tudo atentamente. Maria conta que foi enganada por Edu com relação à venda dos carros. Laurinha se intromete, dizendo que Edu deu tudo de importante para Maria e que ela está sendo ingrata. Maria a chama de mentirosa e exige que calhe a boca. Laurinha afirma que ela não tem moral para falar de Edu, mas o sargento diz que devem deixar Maria falar. Laurinha pede perdão e afirma que isso não voltará a acontecer. Maria pede por seu advogado, mas o delegado diz que ele ainda não chegou e pede que continue com o depoimento. Maria continua contando que estava com o revólver de Betinho e que fazia isso para intimidar Edu, pois ele tinha machucado bastante. Ela conta que não pretendia atirar, apenas assustar, e que, quando Laurinha entrou, ficou descontrolada. O delegado impede que Laurinha interfira.
Maria diz que a madame sempre quis acabar com ela para poder ficar com seu marido. Laurinha diz que a criminosa ali é a sucateira, mas o delegado pede que Maria continue com seu depoimento. Maria conta que a arma disparou. Gerson conta que sua mãe já falou com Ademar para defender Maria do Carmo. Neiva diz não querer, pois não é gente de confiança. Gerson diz estar fazendo isso pela Maria do Carmo por gostar dela. Saldanha diz que Ademar é um ótimo advogado, pois ganhou a causa do terreno, e pede que aceite para que Maria não fique sem assistência. Lena pede que deixe o rancor de lado e pense em sua filha. Gerson concorda. Neiva diz que Armênia tem coração de cobra venenosa, e Saldanha pede que aceite. Lena consola Neiva. Adriana diz odiar as frescuras de classes. Ingrid conta que Maria atirou em Edu. Betinho adormece. Ele acorda ao ver que Edu está chamando por Maria do Carmo. Ele começa a alucinar com o revólver. O pai percebe que ele está ardendo em febre e chama o enfermeiro. Paula escuta a campainha tocar e questiona quem será. Adriana invade o apartamento e conta que Edu está internado, pois Maria lhe deu um tiro. Paula fica chocada e a abraça. Laurinha dá seu depoimento afirmando que estão passando por muitas humilhações desde que Edu resolveu casar com Maria do Carmo. Ela afirma que há várias testemunhas do dia do lançamento do carro de Edu na sucata. Maria diz que isso não tem nada a ver com a história. Laurinha diz que ela estava com a arma porque queria matá-lo. Maria afirma que eles abusaram de seu dinheiro. O delegado pede que parem a discussão, mas Maria afirma que ela está mentindo. Laurinha diz que o pior foi perceber que ela estava enlouquecendo seu enteado e afirma que a sucateira é adúltera. Maria a xinga. O delegado se irrita. Laurinha diz que esse era o comportamento que Maria exercia em sua casa. Maria afirma ser tudo mentira. Laurinha diz estar passando por muitas humilhações, mas a maior foi ver Edu sangrando no quarto, atacado por uma mulher que jurou amor. Maria diz que o tiro deveria tê-la acertado. Laurinha diz que a sucateira queria matar Edu no hospital. Maria se irrita e tenta avançar, xingando-a. Laurinha a chama de maluca. Maria a chama de cadela.